Se você não é um marciano assistindo a esse vídeo no ano de 2096, eu automaticamente presumo que você, assim como eu, seja um dos 8,28 bilhões de seres humanos que constituem a população do planeta Terra. E quando falamos desse expressivo número de pessoas, sempre me chamou a atenção o fato de que menos de 1% dele são de fato pessoas relevantes, ou seja, protagonistas do nosso planeta. Na prática, se você somar as pessoas mais influentes do mundo, seja por seu poder financeiro ou por seu talento, o total não vai chegar a 83 milhões de pessoas. E aí você pode colocar nessa conta youtubers, influencers do Instagram, aquele cara que divulga tigrinho, qualquer pessoa que seja um milionário ou que tenha muito dinheiro, muito famoso, com muitos seguidores, não adianta. O total nunca vai chegar a 1% da população atual do mundo. Isso significa dizer que as chances de sucesso absoluto estão estatisticamente contra 99% do planeta. Na prática, a grande maioria, como eu e você que está me assistindo agora, está destinado a ser um Zé Ninguém. E eu tô falando, é claro, do ponto de vista de garantias na vida e do ponto de vista da história do planeta. Afinal, para mim e para todos à sua volta que se importam contigo, você é muito mais que especial. Principalmente se você se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo. Afinal de contas, estamos falando sobre a psicologia do underdog. Por que torcemos pro azarão? Primeiramente, eu queria pedir desculpa aos inscritos, porque eu fiquei 2 meses sem postar vídeo aqui no canal. Realmente tem sido uma correria muito grande na minha vida atualmente. E como vocês bem sabem, né, vocês que acompanham aqui o canal, eu edito meus próprios vídeos, gravo, roteirizo, faço tudo só. Então, os vídeos acabam dando um pouco mais de trabalho do que deveria. E ainda mais porque eu tento fazer os vídeos com o máximo carinho possível. Então, peço desculpas, tá, gente, por esse tempo que eu fiquei sem postar. Mas eu prometo que eu vou tentar tornar esses intervalos cada vez menores. O vídeo de hoje foi quase 100% motivado pela minha experiência lendo e depois assistindo a adaptação do livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma obra do lendário preguiçoso George R.R. Martin, criador do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, ou se preferir, Game of Thrones. Nesse magnífico e riquíssimo universo criado por George, somos apresentados a diversos personagens extremamente magnéticos, cheios de personalidade e integrantes de poderosas e emblemáticas famílias. Temos os Lannisters, os Stark, Tyrell, Baratheon, Targaryen e por aí vai. Cada um com o seu símbolo, seus lemas e feitos ao longo da história que conduzem os personagens a destinos grandiosos. Às vezes, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem um destino tão grandioso ou um destino condizente com a sua jornada, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo do canal, quando a gente for falar sobre o final de Game of Thrones, tá? Eu acho que eu preciso falar sobre isso aqui no canal. Mas voltando, o Cavaleiro dos Sete Reinos é um spin-off da saga principal, né, das Crônicas de Gelo e Fogo. Diferente de Game of Thrones, a história que acompanhamos aqui não é de alguém vindo de uma dessas famílias nobres, e sim de um mero cavaleiro andante que deve conquistar respeito e lugar no mundo por conta própria, e não pelo sobrenome que ele carrega. A história também acompanha Egg, que é um garoto extremamente inteligente e carismático que carrega o fardo de ser a continuação viva do legado da sua família. Ou seja, apesar do principal, né, o Duncan, ele não ter ali o teu sobrenome carregando um legado, ele tem na história a figura do Egg, que tem esse peso, carrega esse peso, mas diferente do que vemos em Game of Thrones, né, da família ser um condutor da jornada, o Egg ele quer justamente fugir disso. Ele não quer seguir o destino que o sobrenome dele meio que impõe a ele. Tudo que ele quer é não seguir o mesmo caminho que os irmãos dele têm seguido. Qualquer um que acaba conhecendo a história do Duncan e do Egg, né, quem acaba lendo o Cavaleiro dos Sete Reinos ou assistindo a série, acaba criando uma conexão muito forte com aqueles dois personagens, porque é uma história que fala justamente sobre expectativa e realidade, né? Do lado do Egg, ela mostra como que é a realidade de quem quer fugir da enorme expectativa que carrega nas costas, e do lado do Duncan, ela fala sobre a realidade de alguém que não possui expectativa alguma sobre o seu futuro. E é aí que o livro e a série conseguem ser extremamente brilhantes em mostrar que a maioria das pessoas, ainda que não nasça para ser protagonista da história, isso não os impede de viver uma jornada extremamente repleta de crescimento e significado. E quando eu falo sobre jornada de crescimento, automaticamente eu penso em um dos gêneros de jogos que mais trata sobre isso, e muitas vezes sem dizer uma única palavra.
Eu tô falando da criação totalmente alienígena do mestre samurai Hidetaka Miyazaki, o gênero Souls. Nessa série de jogos que inicia no ano de 2009 através do jogo Demon Souls, o jogador é totalmente desafiado mecanicamente e principalmente psicologicamente. Praticamente tudo no mundo desses jogos quer te matar e tem as ferramentas certas para fazer isso quantas vezes for necessário. A sua maior arma aqui é o aprendizado extraído justamente das suas derrotas. Em Bloodborne, Sekiro, Dark Souls, Elden Ring, Demon Souls, se você continuar persistindo e perdendo, podem demorar até horas, dias, mas em algum momento você vai conseguir. Isso traz uma satisfação totalmente única e indescritível no mundo dos jogos. Muita gente acaba se frustrando com esses games e reduzindo eles a jogos de passar raiva, o que na minha humilde opinião não faz sentido nenhum. Porque diferente de jogos competitivos como League of Legends ou Rainbow Six, Counter-Strike, o teu resultado não está interligado ao desempenho de uma pessoa que você não conhece. Muitas vezes você vai passar ali horas numa partida se estressando sem qualquer migalha de recompensa narrativa que te conecte ao que tu tá jogando. E nada contra jogos competitivos, tá galera? Eu já joguei muito League of Legends, muito Rainbow Six e vejo o valor porque é como se fosse o baba do final de semana dos gamers, né? Aquele jogo mais acessível ali, que muitas vezes o teu colega ele só tem um PC que roda aquele game, que é mais leve, e é o que conecta vocês no final de semana, sabe? Eu vejo esse valor nos jogos de serviço. O que eu quero aqui, na verdade, é só trazer uma reflexão mesmo, porque as pessoas têm uma dificuldade em enxergar a similaridade entre jogos de serviço, né, competitivos, com os jogos Souls-like. É como se o teu desafio ali não fosse enfrentar um ser humano, sabe? É uma máquina mega bem programada com a IA muito foda que você vai ter que superar, sabe? Então é tão competitivo quanto uma partida de LoL, quanto uma partida de Rainbow Six, onde você vai estar ali parelhado com alguém do teu mesmo nível e vai ter que superar ela para avançar de nível. Só que a diferença no Souls-like é que quando você se supera e avança de nível, você tem uma recompensa narrativa, uma recompensa de satisfação, e é isso que causa ali o vício naquele game, sabe? Só que eu também sei que, no geral, o ser humano tem muita dificuldade para assumir culpa e incapacidade diante de alguns desafios. Quando alguns morrem em um Elden Ring ou num Bloodborne da vida, é muito mais fácil fingir que o jogo é ruim, que o jogo não presta, que o jogo é difícil demais, do que admitir que você não está preparado ainda para passar daquele chefão. O que separa o teu fracasso do teu sucesso, tanto na vida real quanto nos games, é apenas mais algumas tentativas, cara. Assim como na vida, né, quando você quer passar naquela matéria difícil da faculdade, ou em um concurso para mudar a sua vida, você precisa persistir e dar o seu máximo. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Inclusive, o lendário Elden Ring, citado por muitos como o melhor game do gênero, teve participação direta, sabe de quem? Ele mesmo, George R.R. Martin, é isso aí, que ajudou Miyazaki na construção de universo do game, e essa união acabou vencendo merecidamente o prêmio de Jogo do Ano de 2022. Não só esse, como muitos prêmios, tá? O meu Souls-like favorito ainda é o Bloodborne, foi o meu primeiro, a estética de terror me pega demais, o horror Lovecraftiano, é um jogo fantástico. Eu vou buscar a platina dele, eu ainda não tive a oportunidade de platinar, mas assim que platinar eu vou trazer um vídeo aqui pro canal porque me marcou demais. Foi um jogo que recuperou o meu amor assim por games. Eu não tava gostando mais de nada, não tava conseguindo me divertir mais com videogame, e ter dado uma chance pro Bloodborne fez eu me reapaixonar por games. E eu acho que geralmente o primeiro Souls, né, de todo mundo, acaba sendo o favorito muito por conta desse tesão em games que dá de você querer superar os bosses do jogo e você só conseguir pensar no jogo, a trilha sonora, a ambientação. É fantástico, é fantástico. Todo mundo em algum momento tem que dar uma chance pra Souls-like. Enfim, não é pra todo mundo, eu diria, mas é uma pena não ser pra todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, sabe, pra desfrutar do primeiro Souls-like, porque depois que você zerar o teu primeiro Souls-like, acho que você vai destravar nesse gênero e passar a curtir mais, porque é fantástico, tá? E eu acho que o Elden Ring é a melhor porta de entrada. Mas vamos lá, vamos voltar pro vídeo, porque se a gente tá falando sobre a importância de perseverar quando as chances estão contra você, eu preciso trazer exemplos no esporte. Começando por um que foi um dos mais marcantes pra mim. Inclusive, eu quero que vocês que estão assistindo o vídeo deixem aí nos comentários exemplos de perseverança e superação que marcaram vocês também, tá? E não vale o papai e a mamãe, porque eu sei que eles são grandes exemplos pra vocês. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários. 2014, Copa do Mundo no Brasil. Lembra do Fuleco? Aquele gol de Van Persie na Fonte Nova de Peixinho? A comemoração bizarra do Davi Luiz? O 7-1 não preciso nem falar, né? A gente nunca vai esquecer. Mas o lance que muita gente esquece dessa Copa é o grupo D. Olha isso.
Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Todo mundo, quando viu esse grupo na época, pensou: foi bom enquanto durou para Costa Rica. A Costa Rica só vai vir conhecer o Brasil e vai embora. São 3 campeões mundiais contra uma seleção da América Central sem qualquer tradição na competição. Quando começou o jogo lá contra o Uruguai, que a Costa Rica tomou o primeiro gol aos 24 minutos, um gol de pênalti do Cavani, ninguém vai me convencer de que sabia que 40 minutos depois a Costa Rica iria virar o jogo e terminar vencendo por 3-1, meu amigo. Não só isso, como a Costa Rica terminou a fase de grupos invicta e na liderança, tendo eliminado 3 campeãs mundiais ao longo da sua trajetória na Copa do Mundo. A seleção costarriquenha só foi deixar a Copa nas quartas de final, nos pênaltis para a Holanda, que estava voando naquele ano. É evidente que ninguém esperava que a Costa Rica fosse vencer a competição, mas a jornada deles de superação acabou se tornando muito marcante e é um exemplo claro de azarão que vem com todas as probabilidades jogando contra eles, dizendo que é impossível eles vencerem, que não vai dar, mas na hora do vamos ver, quem quer mais simplesmente vence, meu amigo. Eu lembro que o Navas foi muito marcante para mim, eu que sempre joguei no gol, né, quando jogava bola, então eu sempre me atentei aos goleiros, e o Neuer estava no auge físico, não à toa ganhou a Copa, né? Tinha o Ochoa também, no México, que roubava a cena, mas o grande goleiro da Copa, pra mim, quando eu assisti, tinha sido o Navas, porque o cara fechava tudo. Não à toa, foi vendido pro Real Madrid no final da competição e ganhou várias Champions ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia. Outro exemplo muito marcante de azarão pra mim é o Leicester City da temporada 15-16, campeão da Premier League. Com um elenco extremamente barato, para os padrões do campeonato inglês, o time tinha disputado para não cair na temporada anterior e contava com um técnico considerado extremamente ultrapassado no cenário do futebol, o Claudio Ranieri. Com os contra-ataques mortais liderados por Jamie Vardy, ex-operário de fábrica, o time destruía com sua solidez defensiva e disciplina tática. Tinha o Kanté também, que na época era um total desconhecido. Enfim, foi muito doido acompanhar esse título porque quando começou ali a temporada da Premier League, todo mundo tratava as vitórias do Leicester como sorte, boa fase, uma hora vai passar, o golfinho tá fazendo uma graça, depois afunda, até que a campanha deles fez com que o título fosse inevitável. E tudo isso em cima de gigantes do futebol europeu na liga mais difícil do planeta. Temos exemplos também no esporte eletrônico, que eu não posso deixar de falar, que no mesmo ano, né, que o Leicester foi campeão, em 2016, o Brasil foi campeão mundial de Counter-Strike pela primeira vez na era moderna, a desacreditada Luminosity de Fallen, Coldzera, Taco, Fer e FNX, conquistando o Major em cima da Navi. Então assim, é sempre muito bacana acompanhar essas trajetórias de superação porque a gente consegue se projetar enquanto ser humano e se identificar com a persistência daquele personagem, daquela equipe que luta contra as estatísticas que não são favoráveis. Se a gente for colocar na ponta do lápis, estudos apontam que o valor mínimo de salário para que o brasileiro tivesse condições minimamente aceitáveis de qualidade de vida está em torno ali de R$5.000. Sabe quantas pessoas ganham mais de R$5.000 no Brasil? 14% da população. Ou seja, 86% das pessoas ganham menos do que o considerado mínimo aceitável, que a gente sabe que não é o mínimo real. Então, meu jovem, as estatísticas estão contra a maioria dos brasileiros. A grande maioria de nós é um azarão por natureza. E isso explica muito o fato da gente se identificar tanto com quem persevera. E daí eu trago até um exemplo recente, que é o Superman do James Gunn. Se comparado ao Superman do Henry Cavill, que tem aquela postura altiva e farmadura de aura, o Superman do James Gunn muitas vezes é considerado um pobre coitado, um saco de pancadas. Um argumento muito utilizado é esse, de que ele apanha o filme inteiro. Eu, particularmente, não concordo muito com esse argumento não. Acho que os momentos em que ele apanha no filme têm uma justificativa muito plausível para isso, e é só assistir o filme com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos que você vai entender porque quem bate nele consegue bater nele. Isso está bem explícito no roteiro. E esse Superman do David Corenswet também tem um lance de se segurar para não machucar ninguém, incluindo os seus inimigos. Mas o lance aqui é que ele passar por dificuldades no relacionamento enquanto é Clark Kent e nas batalhas enquanto é Superman tem um objetivo claro de gerar essa conexão com o espectador. Se isso é eficiente ou não nessa missão, a gente pode até sentar para discutir, mas o objetivo é claro. E pra mim, acabou funcionando bastante essa abordagem de um Superman mais humano. Não à toa, quando o Naruto deixou de ser sobre construir o seu próprio destino e passou a ser sobre profecia do escolhido, alienígenas e vidas passadas, gerou uma desconexão muito grande com o público. A trilogia mais recente de Star Wars também sofreu com a mesma coisa.
Então, qualquer obra ou cenário que se propõe a fazer o espectador se enxergar dentro daquele universo, ao estabelecer uma conexão com ele, a obra se torna muito mais marcante, porque se torna também um motor motivacional de perseverança e luta pelos objetivos. Eu dou muito valor a obras que conseguem executar isso com maestria. Recentemente, eu comecei a jogar o Metaphor Refantasio, um RPG japonês de fantasia da Atlus, que inicia justamente questionando o jogador se ele crê que obras de ficção podem causar impacto no mundo real. O jogo trata temas políticos fortes com a trilha sonora surreal, um combate por turnos que pode ser uma ótima porta de entrada caso você não seja habituado a jogar games nesse estilo, ou caso você tenha gostado do Expedição 33 e queira algo parecido. Muito provavelmente eu trarei um vídeo só dele aqui para o canal, mas a introdução dele me deixou refletindo sobre esse poder que exemplos de superação têm na mente humana, sejam eles reais ou não. Haja visto que a grande maioria de nós não nasce predestinado à grandeza. Mas deixa aí nos comentários um exemplo de superação que te marcou em alguma obra, esporte que você gosta e deixa também a sua opinião sobre esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e aproveita para deixar aquele gostei maroto. Muito obrigado aos quase 350 inscritos que foram extremamente pacientes e sabem que eu não tenho condições de fazer vídeos na frequência que vocês merecem, mas continuam aqui mesmo assim. Um forte abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.